Graça e paz, irmãos, estamos aqui neste culto, durante a semana, para tratar o tema como restaurar a minha família. Então estamos partindo do princípio que esta família ela está destruída, que ela está sofrendo, que é uma família que tem membros que passam por grandes lutas, grandes sofrimentos. Amados, o que nós precisamos entender é que a família, ao longo da história, é a instituição que mais sofreu e que tem sofrido, com os ataques do maligno, com as muitas vozes. Vivemos num mundo de muitas vozes, onde as pessoas elas criam um conceito de família ou criam uma compreensão de família perfeita e tentam imprimir na sociedade aquilo que elas entendem como família perfeita, como deve ser constituído ou constituída a família. Porém, a gente tem visto que tudo isso que o mundo tem tentado imprimir em nós como compreensão de família, tem tido como consequência o grande número de famílias destruídas, de lares destruídos, de casamentos destruídos, de relacionamentos destruídos, o grande número de filhos que não honram pai e mãe, que não obedecem pai e mãe. É uma crescente muito grande de pais que não ensinam mais os seus filhos, que não corrigem mais os seus filhos. E isso tem entrado também na igreja, ou seja, essas muitas vozes têm encontrado eco, ouvido na igreja. O que é um grande erro, porque a igreja ela não foi criada para seguir o mundo, para compreender como o mundo compreende. O Senhor, quando Ele nos chama enquanto indivíduo e enquanto família, porque se você tem uma família formada por indivíduos que creem em Jesus Cristo, essa família ela não deve viver segundo o padrão do mundo, ela deve rejeitar o padrão do mundo. O que nós precisamos trazer à memória é que a primeira família constituída por Deus, Adão e Eva, eles resolveram fugir do padrão de Deus. Deus estabeleceu um padrão e disse, olha, você pode comer de todo o fruto aqui do jardim, de todas as árvores, mas daquela árvore ali você não pode nem tocar. Mas à medida em que o homem e a mulher eles decidem seguir uma outra voz, uma voz diferente da voz de Deus, eles fogem ao padrão estabelecido e nós temos a consequência do pecado, a consequência da desobediência. Muitas famílias dentro da igreja têm escutado essas muitas vozes quando ela foi chamada para ouvir a única voz, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em função disso, essas famílias têm sido destruídas, lares têm sido destruídos, casamentos têm sido destruídos, relacionamentos entre pais e filhos têm sido destruídos. Há um padrão, o Senhor estabeleceu um padrão de família, e Ele deixa claro isso lá no livro de Gênesis, não é? O marido, a esposa e os filhos, e o que fugir disso são parentes. Mas a família, marido, esposa e filhos. E nós precisamos entender que essa instituição criada por Deus tem sido atacada e que os nossos ouvidos eles não devem estar atentos para absorver aquilo que o mundo tem dito que a família deve ser ou como ela deve viver. Tudo isso, para nós crentes, a Bíblia nos orienta. Nós precisamos buscar o conhecimento daquilo que Deus espera de uma família e de seus membros. É claro que os membros, eles não são... O homem não é melhor do que a mulher e nem muito menos a mulher melhor do que o homem. Na verdade, dentro da família, esses membros têm funções diferentes. E muitas vezes Satanás tem usado isso para criar conflito dentro dos lares,
colocando no coração da mulher o desejo de cumprir a função do homem, e vice-versa, muitas vezes coloca no coração do homem o desejo de cumprir a função da mulher. Isso não quer dizer que eles não possam cooperar entre si, se ajudarem, mas isso quer dizer que há funções definidas dentro da família. E desse jeito, com esses ataques, fazendo com que o homem e a mulher não entendam que eles são complementares, Satanás tem feito com que o homem e a mulher se tornem concorrentes. E isso tem destruído casamentos. Isso tem feito com que filhos desobedeçam o pai porque obedecem à mãe, e vice-versa. Quando, na verdade, eles deveriam de agir em conjunto na criação dos filhos. Sendo que a mulher, ela não tem que ser aquilo que o marido espera, mas aquilo que Cristo espera. Uma vez em que ela entende que ela está degladiando, medindo forças com o seu marido, ela está entendendo completamente errado. Porque ela está degladiando, ou seja, ela está rejeitando se submeter ao próprio Senhor. Porque foi o Senhor quem estabeleceu o padrão para a família. Isso tem sido alvo de ataque de Satanás, e isso tem sido grande problema dentro das famílias, essa concorrência entre marido e esposa, essa discordância, essa falta de compreensão de que eu preciso cumprir determinada função dentro da família, não porque o meu marido deseja ou porque eu desejo, mas porque Cristo estabeleceu que assim deveria de ser. Quando você não se coloca em oposição a isso, você não está se colocando em oposição ao seu marido ou sua esposa, mas a Cristo. Porque ele estabeleceu o padrão de como a família deveria de viver. E Satanás tem usado essa brecha para destruir lares, para destruir casamentos. Tudo que nós temos visto ao longo da história é que o mundo tem dado ouvidos a essas coisas, né? E os casamentos, o número de casamentos desfeitos só tem aumentado. O número de lares destruídos só tem aumentado. O número de maridos que se suicidam só tem aumentado. O número de esposas que traem maridos e de maridos que traem esposas só tem aumentado. Os lares, eles têm sido destruídos em função daquilo que Satanás tem feito no meio das famílias. O problema é que essas vozes, essas muitas vozes, têm chegado aos lares dos crentes. Muitos crentes desconhecem aquilo que é a vontade de Deus para a família. Muitos crentes têm se deixado levar pelo discurso do mundo, daquilo que é bom para a família. Mas, amados, eu quero nesta breve mensagem dizer a você que o que é bom para a sua família é a vontade de Deus. E é muito simples de compreender isto. Quando olhamos lá para o Jardim do Éden, quando o homem e a mulher, eles desobedeceram, todos nós fomos retirados do Jardim do Éden. Mas, porque nós temos um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus que nos amou tanto que enviou o seu Filho. Quando Jesus veio, ele veio para fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. E porque ele se entregou na cruz do Calvário por nós, porque ele morreu por nós e ressuscitou, nós voltamos à condição inicial, no sentido de que agora nós estamos de novo no jardim, porque Cristo morreu por nós. As consequências da desobediência, as consequências de não obedecer o padrão de Deus para a família, tirou toda a humanidade de dentro do jardim. Cada vez que a gente dá ouvido às muitas vozes, sem fazer aquilo que o Senhor deseja para nós, nós corremos o risco em fazer com que a nossa casa seja destruída. Aquele lar, aquela família de Gênesis, ela foi destruída, no sentido de que ela saiu da presença de Deus, porque ela deu ouvido àquilo que Satanás estava falando. Ainda é assim nos dias de hoje. Mas eu quero dizer a você, nesta breve mensagem, que o padrão do mundo não é o padrão do reino. Que o padrão de família
que vive no mundo não é o padrão de família que vive para a glória de Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema, ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão, e o padrão do mundo não é nosso amigo. Não é amigo da sua família. Não é amigo da sua casa. Não é amigo dos seus filhos, da forma de você criar os seus filhos, da forma de você se relacionar com a sua esposa. Não é amigo no sentido de que é padrão para você, esposa, se relacionar com o seu marido. Nós precisamos entender que o mundo tenta imprimir em nós o padrão dele, mas o nosso padrão vem de Cristo. A família, ela precisa ser a igreja no lar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja é submissa ao seu Senhor, e a minha e a sua família, elas devem ser submissas à vontade do Senhor. Você, enquanto indivíduo que faz parte desta família, você deve buscar no Senhor qual é a sua função dentro da sua família e obedecer a Deus, fazendo aquilo que Ele estabeleceu como função para você, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto filho. Porque este é o padrão estabelecido por Deus. Se nós não fizermos isso, nós estaremos suscetíveis, ou seja, a colher aquilo que nós escolhemos desobedecer. E se escolhemos desobedecer, então vamos colher o fruto da desobediência. Não dá para pensar numa família restaurada ou que deseja ser restaurada, uma família que não obedece ao padrão, aquilo que o próprio Deus estabeleceu para que a família seguisse. Meus amados, precisamos lembrar aquilo que está escrito no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar, um sinônimo da palavra edificar, é levantar. O Senhor quer sim levantar a sua família, que hoje pode estar caída em função de um membro afastado. Quer sim levantar a sua família no sentido de restaurar o seu relacionamento com o seu marido, com o seu filho. Mas é preciso que o Senhor seja o centro da sua família. É preciso que a sua família entenda que o padrão que ela deve seguir não é o padrão do mundo, mas o padrão do reino de Deus. O padrão estabelecido pelo próprio Senhor. O que faz com que a gente consiga ver uma família restaurada é entender que esta família rejeita o padrão do mundo, os ensinamentos do mundo, que ela não dá ouvidos no sentido de obedecer ao padrão do mundo e que ela tem claro em sua mente que o padrão desta casa é estabelecido pelo próprio Senhor. Ainda que o mundo tenha muitas vozes para dizer, olha, isto é certo dentro de uma família, isto é errado. A família não é composta desta forma, mas sim desta forma. Podemos ouvir no sentido audível, mas não podemos trazer isso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa compreensão. Este é um grande erro. A vez em que Eva deu ouvido a Satanás e Adão também deu ouvido a Satanás, aquela família foi destruída. As famílias da igreja, elas têm dado ouvidos às vozes, às diferentes vozes que existem no mundo, mas por trás dessas diferentes vozes existe uma única só voz. É a voz daquele que quer roubar, que quer matar, que quer destruir, que é Satanás. Veja, amados, se nós ficarmos dando atenção e não obedecermos aquilo que a palavra nos diz para fazer enquanto indivíduo que faz parte de uma família que deseja viver debaixo da vontade de Deus, então a nossa família, ela será destruída ou continuará destruída. A forma que nós temos de ver a nossa família restaurada é fazer com que a nossa família seja uma família
submissa à vontade do Senhor, edificada pelo Senhor, levantada pelo Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. O alicerce é a parte principal da construção. Você não tem como levantar uma edificação sem que o alicerce seja suficiente para suportar essa edificação, para mantê-la de pé nos dias da adversidade. Se quisermos ter uma família restaurada, nós precisamos colocar como alicerce a vontade do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E aí sim Ele vai edificar a nossa família, e a nossa família será edificada sobre Ele mesmo, para que quando os ventos soprem, para que quando os rios transbordem, ou seja, para que quando as dificuldades venham, para que quando as muitas vozes falem, para que quando o mundo diga que a família não é deste jeito, mas do jeito em que eles dizem, a nossa casa não seja abalada, a nossa família não seja abalada. Cristo é a solução para a nossa família. E a obediência que deve partir de nós, deve partir de cada um de nós, nos enquadrando dentro do modelo estabelecido pelo Senhor, é que faz com que a nossa casa seja restaurada em Cristo. Porque é Ele quem estabelece a restauração, é Ele quem é o alicerce, é Ele quem edifica, é Ele quem protege. Não tem restauração se nós não quisermos obedecer. Não tem restauração se nós não quisermos nos enquadrar no nosso papel, na nossa função. E cada um de nós tem uma função dentro da família. A esposa tem a sua função, o marido tem a sua função, os filhos têm a sua função. Filhos não devem fazer função de pai, pai não deve fazer função de mãe, mãe não deve fazer função de pai. Cada um dentro da sua função, em obediência a Cristo, dentro do modelo estabelecido pelo Senhor. Isto sim é uma família restaurada. Uma família destruída é uma família que ouve a voz do mundo e implementa dentro da sua casa, dentro da sua família, aquilo que o mundo diz que é certo, quando a palavra de Deus diz que é errado. Muitas famílias da igreja, e eu volto a dizer isso porque é muito importante, muitas famílias da igreja têm sido destruídas, casamentos destruídos, relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos têm sido destruídos, porque a igreja, as pessoas que congregam na igreja, têm ouvido aquilo que o mundo tem dito e têm implementado na sua casa, sendo de Cristo. E assim Satanás tem encontrado brecha nas famílias. Amados, se perguntarmos na igreja, quem é o inimigo da igreja? Rapidamente os irmãos responderão: Satanás. Mas eu gostaria de dizer a você que Satanás não é o único inimigo da igreja. Ele é a personificação do mal, é verdade. Mas o mundo, com o seu padrão, é o nosso inimigo, porque o apóstolo Paulo ele diz: não vos amoldeis ao padrão do mundo. O padrão do mundo não é nosso amigo, ele não é amigo da sua família, ele não é amigo da sua casa, ele não vai fazer bem a você. A carne, ela também não é nossa amiga. E Satanás, claro, ele é a personificação do mal, ele também não é nosso amigo. E a forma que nós temos de não incorrer nesses erros é submetendo-se a Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, submeter a nossa família a Deus. Veja, o livro de Provérbios,
ele é muito interessante porque, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Talvez você esteja dizendo, mas meu irmão, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas a minha casa já está destruída, o meu marido, ele está afastado da obra de Deus, os meus filhos já não se relacionam mais com a gente, né? Eu já não tenho mais intimidade com o meu marido ou com a minha esposa, a minha família está destruída. Há solução para isso? É claro que há solução para isso. É verdade, mas a solução está em Cristo. A solução não está em mim ou em você. O que nós podemos fazer é pedir sabedoria a Deus para que a gente possa lidar com essa situação. Mas precisamos entender que Ele é o oleiro. É Ele quem restaura o vaso quebrado. Nós precisamos de ter sabedoria para buscar no Senhor a solução para este problema, porque é Ele quem tem a solução, não somos nós. Veja o que diz Provérbios capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar com esta situação. Tiago capítulo 3, versículo 17, não há necessidade de você abrir. Diz assim, mas a sabedoria vem do alto. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus para que a nossa família não permaneça destruída. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. Eu quero compartilhar com você esta palavra. Jeremias, capítulo 18, diz assim, versículo 1, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Amados, eu não sei se os irmãos sabem, mas existem mais de 20 tipos de barro diferentes. O oleiro, ele escolhe o barro que ele quer trabalhar. É na casa do oleiro, ou na presença do oleiro, que a minha família é transformada. É na presença do oleiro que a minha família é restaurada. Se eu quero restaurar a minha família, eu preciso ir à presença do oleiro. Mais do que isso, eu preciso levar a minha família à presença do oleiro. É ele quem pega o barro, uma massa sem forma nenhuma, cheio de impurezas. É ele quem faz com que as impurezas do barro fiquem aparentes. É ele quem tira as pedras, os matos que vêm com o barro. É ele quem pega aquela massa de barro e coloca numa roda de pedra e com os seus pés faz com que aquela roda gire, como se fosse o mundo girando. É ele quem tem o controle do giro da pedra e é Deus quem tem o controle do giro do mundo. É ele quem vai colocando água no barro a ponto do barro amolecer. É o próprio Deus quem nos dá o seu Espírito Santo. É Ele quem opera na minha vida e na sua vida e opera na família, para restaurar a família. Assim como o barro, uma massa sem forma, muitas famílias têm sido desse jeito, massa sem forma. Porque foram destruídas, porque deram ouvidos a Satanás, deram ouvidos àquilo que o mundo diz que é certo. Muitas famílias da igreja, que uma vez foram um vaso, mas quebraram e precisam ser restaurados. É na casa do oleiro que esse vaso quebrado volta a ser barro na mão do oleiro, para depois ser um vaso de honra na casa do oleiro. É na presença de Deus que a família é restaurada. É de acordo com a vontade de Deus que os ataques do maligno não destroem a família. É obedecendo ao Senhor. É cada um se colocando dentro da sua função, dentro da família, em obediência ao Senhor, que a família é protegida dos ataques do maligno. Nós precisamos fazer com que a nossa família rejeite o padrão do mundo para viver o padrão do reino de Deus.
Nós precisamos, enquanto membros da igreja do Senhor, continuar orando e buscando no Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria, para que Ele nos capacite a levar a nossa família à presença dEle, porque é na presença do oleiro que o barro é transformado. É na presença do oleiro que o barro ele é purificado no sentido de ser retirado do barro as suas impurezas. Precisamos retirar da nossa família tudo aquilo que o mundo tem impresso nela, como regra. A única regra de fé e prática para aqueles que querem viver em Cristo é a palavra de Deus. Se nós, como servos do Senhor, entendermos que o padrão do mundo não é o nosso padrão, entendemos que quem edifica a casa, quem levanta a nossa família que está caída é o Senhor, e que Ele é o alicerce para manter a nossa família de pé nos dias difíceis, contra aqueles que têm trazido ensinamentos contrários à vontade de Deus. Se nós entendermos que devemos nos enquadrar no padrão estabelecido por Deus e por causa de dar ouvidos a outras vozes ou a outra voz, por isso aquela família que Deus estabeleceu lá em Gênesis, por isso ela caiu, por isso ela foi destruída, por isso ela saiu da presença de Deus, porque ela resolveu desobedecer. Se nós não fizermos o que eles fizeram, se nós andarmos em obediência, se nós tão somente obedecermos e entendermos que o mundo não é nosso amigo, que a carne não é nossa amiga e que Satanás não é nosso amigo, tudo que ele quer é destruir as famílias, tudo que ele quer é influenciar pessoas, ditar regras, e essas regras andam na contramão da vontade de Deus. Se nós entendermos isso, então, levarmos a nossa família à presença do olheiro, à presença do Senhor, certamente ela será restaurada. Certamente a nossa família será restaurada. Certamente aquele marido que tem andado afastado da palavra do Senhor vai se curvar diante do Senhor. Aquele filho. Mas precisamos ser os pais, maridos, esposas e filhos estabelecidos pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, entendendo que este é o modelo que nós devemos seguir. E que se a nossa família em algum momento fugiu desse modelo e por isso está destruída, assim como ser restaurada na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o olheiro, que pega o barro, a massa sem forma, e dá forma. E ainda que Ele esteja lapidando o barro para que esse barro se torne um vaso, se esse vaso se quebra nesse momento de lapidação, então Ele pode fazer desse vaso de novo barro. E tendo feito isso, Ele pode de novo do barro fazer um vaso de honra na casa do oleiro. E eu creio sim que o Senhor quer sim fazer com as nossas famílias isto, famílias que são vasos de honra na casa do olheiro. Mas nós precisamos rejeitar o padrão do mundo, obedecer a Deus, entender que o padrão de Deus para as famílias que estão em Cristo não é o padrão do mundo. Não podemos ouvir as muitas vozes, devemos ouvir a voz de Deus. Ouvir outras vozes nos faz cair, assim como os primeiros pais, não é? Caíram e fizeram a humanidade toda cair. Precisamos pedir sabedoria a Deus, porque a sabedoria vem do alto. É o que está em Tiago 3, capítulo 3, versículo 17, para levarmos a nossa família à presença do Senhor e assim vermos ela sendo restaurada. Eu creio que a sua família será restaurada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.